Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade à nossa aula da manhã. E hoje nós vamos falar sobre RCP. Tá? De manhã a gente deu uma préviazinha sobre a avaliação primária, né? E a questão da parada cardiorrespiratória, que é uma condição em que pode afetar o paciente, que pode levar o paciente a óbito, tá? E devido, né, a gente precisa saber identificar quando esse paciente ele apresenta um quadro de parada respiratória, né? Para a gente conseguir fazer a reversão do quadro, ou pelo menos, né, a reversão desse quadro até a chegada da unidade de urgência e emergência. Gente, a parada cardiorrespiratória, eu até disse na aula passada para vocês que ela pode estar relacionada à origem respiratória, que ela pode estar relacionada à origem cardíaca, mas que muitas das vezes pode ser desencadeada por um trauma, um acidente, uma queda, né? Às vezes você está no lugar e de repente a pessoa perde a consciência. E aí, essa pessoa está parada ou ela só desmaiou, né? Então, existe toda essa indagação ali para você conseguir prestar um socorro de qualidade. Então, a RCP, lembrando, PCR, parada cardiorrespiratória. RCP, reanimação cardiopulmonar. Tá? E aí nós vamos ver aqui rapidinho, antes de nós entrarmos mesmo no conteúdo, né? Nós temos grupos de pessoas diferentes, com faixa etárias diferentes, então o procedimento, o protocolo, eles são diferentes dependendo da faixa etária, tá, gente? Então, quando eu falo de RN, então, recém-nascido, bebezinhos de 0 a 28 dias, tá? Existe ali alguns protocolos, alguns procedimentos que são diferenciados exatamente pelo tamanho mesmo, tá? Lactentes, que são bebês de 29 dias até 1 ano. Criança, que são são crianças de 1 ano até 8 anos. E também nós podemos considerar ali numa faixa etária de criança, aquela criança que ainda não apresenta os primeiros sinais de puberdade, que mais ou menos ali nos seus 11, 12 anos de idade, tá? E o grupo de adultos, que são adolescentes, adultos e idosos. Então, vamos lá, para a gente poder entender o que é RCP, né? A RCP ela é um conjunto de ações destinadas a garantir a oxigenação dos órgãos quando a circulação do sangue de uma pessoa ela é interrompida. Então, a RCP ela é uma manobra que a gente utiliza para reverter uma parada cardiorrespiratória e tentar restabelecer a oxigenação dos órgãos do paciente. Porque a partir do momento em que a gente faz a compressão cardíaca, nós conseguimos ali garantir que exista uma mínima possibilidade de circulação, né? Então, o sangue transportando uma molécula importantíssima para nos manter vivos, tá? A circulação de sangue, gente, lembrando que o sangue ele tem uma função importantíssima dentro do nosso corpo. Primeiro, transportar o oxigênio, que é uma molécula em que nenhum ser vivo sobrevive sem, e nutrientes também para nutrir todas as células, tecidos e órgãos, tá? E outra função importantíssima do sangue é a eliminação do gás carbônico, né? Então, quando a gente expira, a gente joga o ar para fora, a gente elimina ali algumas substâncias químicas do nosso corpo, que inclusive o nosso próprio corpo produz devido à metabolização, tá? Então, quando o coração ele para, né? Quando o nosso coração para, obviamente nossas células ficarão sem oxigênio, porque quem espalha o sangue no nosso corpo é o coração, tá, gente? O sangue transporta, pode ter ainda algumas moléculas de oxigênio pelo sangue, mas ele não vai conseguir transportá-las, por quê? Porque a bomba infusora parou, o coração parou. Né? Então, o sangue não retorna para os pulmões também para ser oxigenado e retornar. E aí a gente acaba perdendo a consciência. Por quê? O nosso cérebro não consegue funcionar sem oxigênio e sem glicose, que são nutrientes importantes para nos mantermos vivos, atentos, tá? Então, onde pode acontecer uma parada? Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. No ônibus, então tá voltando do trabalho para casa, uma pessoa passa mal, perde a consciência dentro do ônibus. E aí, foi um desmaio? Ele tá tendo uma parada? Um infarto? Sei lá o que é que tá acontecendo, o que eu posso fazer, né? Num show, na escola, ou até mesmo em casa, na nossa família, tá todo mundo de boa, comendo, comemorando, brincando, e aí de repente acontece uma fatalidade. Né? Então não tem hora, não tem lugar, não vai escolher a pessoa, então você precisa estar preparado realmente para você prestar algum tipo de socorro de qualidade e garantir a sobrevida daquela pessoa. Então, alguém desmaia. E aí? Desmaiou, perdeu circulação,
Parou de respirar? Parada, tá, gente? Então, primeira coisa. Ai, professora, a pessoa não vai sentir nada quando ela vai ter parada? Sim, gente, ela pode apresentar algumas sintomatologias que, inclusive, pode ser uma sintomatologia até assim bem inespecífica, né? Mas normalmente os sinais e sintomas são caracterizados por uma forte dor no peito, né? Irradiando ali para o braço, pescoço e abdômen, uma falta de ar, tontura, desmaio, dilatação das pupilas e palidez. São um dos sinais e sintomas bem característicos de uma parada. Tá? E aí, o que a gente faz? Né? Nós temos uma sequência de atendimento. Então, quando eu estou falando de uma parada cardiorrespiratória e o atendimento intra-hospitalar, dentro do hospital, né? Dentro de um quadro de urgência e emergência. Vocês são profissionais da saúde, normalmente dentro de um hospital, né? Quem vai atender são os médicos, os enfermeiros, são os profissionais ligados diretamente à assistência. Então, a gente tem uma sequência diferente. Agora, quando eu falo de uma parada cardiorrespiratória, fora do hospital, gente, aí nós temos uma sequência que vocês precisam seguir, tá? Primeiro, acolhimento do serviço médico de urgência e emergência. Vocês precisam ligar, né? Vocês precisam ligar e pedir ajuda. E aí, depois que você pede ajuda, você inicia a RCP de alta qualidade. Lembrando que algumas paradas cardiorrespiratórias, se principalmente estiver relacionado a uma doença cardiovascular, elas podem precisar de choque. O que é choque? É uma desfibrilação, né? Então, quando liga, a gente pede um DEA. O que é um DEA? Um desfibrilador externo automático, tá? Para poder realizar a desfibrilação, caso o paciente precise de um ritmo chocável. Depois disso, ele vai ser transportado, né, manter a sobrevida, vai ter os cuidados pós-PCR e a recuperação para a inserção dele dentro da sociedade. Como é que vocês vão reconhecer uma parada cardiorrespiratória? Gente, uma pessoa desmaiou, pronto, parou. Não é assim. A síncope, né, que é o desmaio, ela pode estar relacionada, sim, a uma parada ou não, somente uma perca da consciência ali devido a algum fator. Nós vamos falar disso mais para frente, tá? Então, uma parada cardiorrespiratória, para você reconhecer, elas são 3 pontinhos básicos, tá? Primeiro, quando uma pessoa tem parada, quando ela está com o coração parado, ela vai estar inconsciente, óbvio, né? Ela não estaria ali consciente, acordada, falando com você, tá? Então, a pessoa está inconsciente, não respira, certo? Porque se a pessoa está em parada, o coração parou, ela não vai conseguir respirar. Mas, tomem cuidado, tá? Nós temos um mecanismo chamado de GASP. Esse GASP, que inclusive está sendo citado aqui, ó, tá? Ou respiração agônica, ela é uma respiração agonizante, sabe? O corpo, ele é tão inteligente que ele tenta estabelecer alguns mecanismos de defesa para evitar que o paciente ali apresente um quadro mais grave. Só que ainda assim é um mecanismo que não funciona. Por exemplo, a respiração em GASP, gente, é uma respiração em que a pessoa não consegue respirar. Então, você vê ela tentando elevando o tórax, mas ela não consegue baixar, ela não consegue realizar um ciclo respiratório, tá? Então, isso aí também é indicativo de uma parada cardiorrespiratória. Aliás, uma parada respiratória. Agora, se o paciente não tem pulso, coração também está parado. Aí, professora, tem parada só respiratória? Sim, gente, tem casos que pode haver somente uma parada respiratória. O paciente ainda apresenta pulso, mas ele já não apresenta respiração. E normalmente pode estar relacionado a uma condição respiratória, né? Um engasgo ou alguma outra coisa, certo? Então, se o paciente está inconsciente, não respira, não tem pulso, ele está em parada, certo? Ele está com uma parada cardiorrespiratória. E é através desses sinais que vocês identificam uma parada. Então, o que eu vou fazer agora? Eu identifiquei a parada cardiorrespiratória, vou ligar, pedir ajuda e pedir um DEA, tá? Olha, preciso de um DEA, paciente parou. Depois disso, gente,
desligou ou ele fica ali na linha enquanto vocês prestam os primeiros socorros, você vai colocar esse paciente numa superfície rígida. Normalmente, né, quando tem um acidente, algum outro lugar, você precisa colocar ele no lugar onde é duro. Para quê? Para você poder comprimir o tórax do paciente. Claro que se ele estiver no hospital, né, não sei se vocês já chegaram a ver, mas no hospital a gente não coloca o paciente no chão, tá? A gente coloca uma tábua de RCP, que vem inclusive no carrinho de parada, pra gente poder fazer as compressões. Não dá pra gente comprimir em cima do colchão, porque a força que você botar sobre o tórax do paciente, ele vai afundar e acaba você não tendo a profundidade adequada para comprimir o coração, tá? Então, normalmente no meio da rua, numa emergência, a gente coloca ele no chão mesmo, tá? E no chão, gente, onde é que é duro? Ali, mais fácil que você tá vendo. O chão, tá? Manter as vias aéreas permeáveis. Por quê? Porque se algo estiver obstruindo, aquela RCP não vai ser satisfatória, tá? Fique de joelhos ao lado da vítima. Então, para manter, professora, como é que a gente faz para manter as vias aéreas permeáveis? Aí eu vou já mostrar para vocês que a gente faz uma hiperextensão do pescoço, tá? Para observar se não tem nenhum objeto estranho e manter as vias pérvias. Depois que você manter as vias aéreas pérvias, você vai ficar de joelho ao lado da vítima, tá? Vai expor o tórax, porque você precisa observar onde você vai posicionar as mãos. Localização das compressões, posicionamento a mão uma sobre a outra. Lembrando que a compressão torácica vocês vão fazer com a região hipotenar. O que é região hipotenar? É essa região da mão aqui, olha, onde eu estou mostrando com um pontinho vermelho. Onde eu vou posicionar? No centro do peito, gente. Principalmente mulheres, gente, toma cuidado para vocês não amassar a mama, tá? Não é a mama que vocês precisam amassar, é no meio, aqui onde tem o externo, tá? É onde vai fazer a compressão. Ai, professora, mas eu preciso amassar mais pro lado esquerdo? Não, o coração ele fica no centro do peito, tá? A gente fala que ele fica para o lado esquerdo porque o ápice dele fica lateralizado à esquerda, mas ele não fica totalmente à esquerda, ele está no centro do peito. Então, a gente vai fazer as compressões aqui, tá? Tomem cuidado com a profundidade. Vou já mostrar também sobre essa questão de profundidade, o quanto afundar o tórax. Ritmo, tá? Nem muito rápido, nem muito lento. Tem que ter o retorno do tórax. Apertou, o tórax tem que retornar. Isso é rápido, você aperta rapidamente. E o tórax retorna para cima, tá? Então não é para ficar só apertando, sem deixar uma brecha, segundos, milésimos de segundos, para que o tórax retorne e você continue a compressão. Os braços, gente, estendido, bem esticadinho, tá? Não pode flexionar o braço. Você não está fazendo flexão de braço, você está fazendo uma RCP, tá? Cotovelo esticado, utilize o peso do corpo. Vocês não vão apertar o tórax do paciente somente com a força do braço. Não adianta, o tórax é duro. Eu tô falando de osso no meio do peito, né? Olha aqui o externo. Então, você vai colocar o seu peso. Tá vendo que aqui o boneco tá alinhado, né? E ele, quando ele faz a compressão, a força que ele exerce sobre o tórax do paciente é o peso do corpo dele sobre esse, tá? E sempre utilizar a região hipotenar, que é essa região aqui fofinha da mão, tá? Então, profundidade das compressões. Em adulto, de 5 a 6 centímetros com duas mãos, tá? Em crianças, de 4 a 5 centímetros com duas mãos também. Agora, quando eu falo de lactente para baixo, gente, eu já vou tomar um cuidado, porque eu tô falando de bebês com menos de 1 ano, né? Então, ali, a profundidade seria de 4 centímetros, tá? Eu posso fazer só uma pessoa, então um socorrista, ele vai utilizar os dois dedos, tá? Os dois dedos, o dedo indicador e o dedo médio. E o lactente, com dois socorristas, ele pode usar os 2 polegares, tá? Então, ele segura o bebê, né, como se ele fosse levantar, e aperta enquanto o outro apoia os braços, o bebê sobre os braços, tá? Velocidade. É mais ou menos de 100 a 120 compressões por minuto. Inclusive, se vocês pesquisarem música de RCP, vocês vão encontrar alguns ritmos que a gente utiliza como referência para saber, né, o ritmo
da reanimação cardiopulmonar. E a ventilação, como que é a sequência, tá, gente? Então, adultos, com um socorrista, você vai comprimir o tórax 30 vezes e ventilar ele 2 vezes. Como que eu vou ventilar, professora? É boca a boca? Olha, existe sim, né? Deixa eu até colocar aqui. Existe sim essa questão das ventilações boca a boca, tá, gente? Mas olha só. Essa ventilação boca a boca, você pode fazer se você quiser, tá? Normalmente a gente não aconselha. Por quê? Porque você não vai colocar a sua boca na boca de um estranho, você não sabe as doenças que esse paciente pode transmitir, né? A gente sabe que muitas vezes, muitas doenças são transmitidas através das gotículas, então a gente não recomenda boca a boca, a não ser que você queira assumir que é alguém da sua família, que você quer fazer, enfim, tá? Nós temos também a opção da ventilação com as máscaras de bolso, que é essa máscara pocket aqui, tá? Normalmente todo socorrista ele transporta uma dessa aqui em chaveiro, em bolsa, em carro, sempre eles têm, tá? E a bolsa válvula máscara, que normalmente a gente chama de Ambu, tá? Mas Ambu é o nome da marca. Só que aí fica que nem Bombril, né? A gente chama de Bombril, mas é palha de aço. Então, nesse caso aqui, é o Ambu, normalmente é a bolsa válvula máscara, né? A máscara de pressão positiva. Então, são essas 3 formas que a gente tem para usar a ventilação. Voltando aqui, então, adulto, 30 compressões torácicas, parou, 2 ventilação. Se eu tenho 2 socorristas, a sequência é a mesma. A diferença é que a cada 2 minutos eu troco, né? Como que troca? Um vai para ventilação e o outro vai para compressão, depois ele volta para compressão e o outro vai para respiração. É uma forma assim de ele poder descansar. Gente, é muito cansativo fazer um RCP, tá? 12 minutos de RCP não é o tanto de 1 minuto na prancha, né? Quem já fez exercício físico, musculação, essas coisas, então vocês sabem que 1 minuto na prancha ele é cansativo, né? Agora imagine 2 minutos de RCP, gente. Se você não parar junto com o paciente, você tá bem, viu? Porque realmente é muito, muito cansativo. Então, em crianças e lactente, com um socorrista, 30 compressão para 2 ventilação. Na criança, quando a gente faz a ventilação, principalmente o boca a boca, a gente inclui nariz também, tá? Se for fazer o boca a boca em criança, a gente inclui o nariz. Com 2 socorristas, cada um faz 15 compressões para 2 ventilação, tá? Olha só como é que é o posicionamento, tá vendo? De joelho ao lado da vítima, costa reta. Você precisa estar com o braço reto, em ângulo reto, e o peso do seu corpo vai acima do corpo do paciente, tá? Olha só como é que fica a compressão para vocês verem, tá? Nós temos o osso externo, no momento que a gente comprime, ele dá uma comprimida também ali sobre o coração, tá? Uma particularidade, gente, em gestante, você vai poder fazer as compressões, porque lembrando, as compressões, elas são torácicas, não é abdominal. Mas na gestante, acima de 20 semanas, ou seja, acima de 5 meses, a gente faz uma puxadinha da barriga dela aqui, tá vendo? Pro lado esquerdo. Por quê, professora? Para a gente poder descomprimir a veia cava. Quando a mulher deita, eu não sei se os homens vão conseguir me entender, mas as mulheres que já passaram por uma gestação sabem o que eu vou dizer. Quando a gente deita de barriga para cima, quando está grávida, a gente sente muita falta de ar, né? Muito, muito mesmo, é bem desconfortável, porque quando a gente deita de barriga para cima, o bebê comprime a veia cava, tá? Que é uma veia que auxilia no retorno sanguíneo para o coração. E aí dá muita falta de ar, gente, tá? Dá bastante falta de ar. Então, para a gente poder auxiliar, né, nas ventilações ali, enfim, para que a manobra seja bem feita, na gestante a gente faz essa manobrazinha de lateralizar a barriga da gestante, puxando um pouquinho, delicadamente, tá, gente? O bebezinho pro lado esquerdo, tá? Para ele descomprimir a veia cava. Eu posso fazer com uma mão, eu posso fazer com as duas, como mostra aqui a figura, certo? Olha só como é que fica. Adulto, 2 mãos, né? Criança pode ser com 2 ou uma mão, dependendo do tamanho da criança. Lactente com os 2 dedos, tá? Para vocês terem noção de como que acontece. Alguns cuidados especiais. Só encerra a RCP quando o paciente apresentar movimento, tosse ou respiração. Você não precisa ficar parando
a RCP para ficar vendo se o paciente tem pulso ou não, gente. Quando ele apresentar pulso, ele vai apresentar movimentos, tá? Movimentos de respiração, movimento de mexer o dedo, algum tipo de movimento. Ele pode apresentar tosse, que é muito, muito comum quando o paciente retorna de RCP, assim, que ele não tá com nenhum rebaixamento de nível, normalmente ele tosse, tá? Ou a respiração presente, então você vai parar. Aí você vai testar a responsividade, tá? Então, a partir do momento em que o paciente apresentou algum desses sinais, vamos testar a responsividade para saber se ele responde. Em adulto e criança, você vai tocar no ombro, tá? No ombro, chame pelo nome, chame a pessoa para ver se ele te dá algum retorno. Mexe a cabeça, tenta falar, né? Resmunga, abre o olho. Então, é uma forma de responder, é uma forma de resposta. No bebezinho, no lactente, bebês de menos de 1 ano, a gente toca no pezinho. Então, a gente faz um movimento de vai e vem, como se estivesse fazendo cosquinha, e o bebê ele vai hiperestender o dedinho, tá? E ali indica uma responsividade, certo? Pulso. Onde é que eu vou verificar o pulso dessa pessoa? No adulto e na criança, a primeira, gente, existem vários tipos de pulso, tá? A gente pode verificar em vários lugares. Mas a primeira opção de pulso é a carótida, é a artéria que passa aqui pelo pescoço, tá? Então, é a primeira, é a de opção. Agora, no bebezinho com menos de 1 ano, a gente verifica na braquial. Aonde fica essa braquial, professora? No braço, tá? Na parte interna do braço aqui, a gente consegue sentir essa artéria braquial. Ó, gestante acima de 20 semanas, né, que eu falei para vocês, deslocar o útero para a esquerda para descomprimir a veia cava, tá? Então, coloquei aqui escrito, mas eu já falei para vocês. O que mais? Criança ou lactente. Se eu já encontrei desacordada ou evoluiu por uma parada respiratória, primeiro eu faço 2 minutos de RCP, depois eu chamo ajuda, tá, gente? Criança, gente, com o pulso com menos de 60 batimentos por minuto, ele está em parada ou ele está evoluindo para uma parada. Por quê? O pulso de um bebê é de 100 a 120 e de um RN, gente, ele pode chegar até 160 batimentos por minuto. Vocês precisam conhecer alguns valores ali, caso vocês precisem, tá? Então, a ausência de respiração e hipoperfusão. O que é hipoperfusão? O paciente apresenta uma cor roxeada, sabe? Você aperta na pontinha do dedo, que era para ficar vermelho, e ele acaba ficando ou branco ou roxo. E aí a gente vai iniciar as compressões, mesmo o paciente tendo pulso, tá? Eu tô falando aqui não é de adulto, não. Eu tô falando de criança ou lactente. Lembrando que os batimentos cardíacos da criança é totalmente diferente do adulto, é muito mais alto, tá? Bom, gente, é isso por hoje.